Esses dias eu vi no Instagram uma página bem conhecida falando sobre a importância de congregar e estar na igreja e participar da igreja. O que me assustou foi o número de comentários de pessoas que diziam que não precisa congregar, não precisa ir para a igreja e que você pode muito bem servir a Deus em casa. Isso me assustou bastante. Para que congregar? Deus manda congregar, Deus manda ir para a igreja. Para que ir para a igreja? Para que participar da igreja? Isso é o que eu vou falar hoje. Quero pedir para você se inscrever no meu canal e ativar o sininho para você sempre receber notificações quando nós colocarmos os nossos vídeos aqui. Não esquece de clicar no joinha para ajudar o nosso canal e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder para nos ajudar a divulgar o reino de Deus. Eu sou o pastor Hugo Gomes e esse é o canal Venha o Teu Reino. Fala pessoal, quero falar hoje aqui sobre a importância de congregar. Precisa congregar, precisa ir para a igreja. Nós temos visto ultimamente muitas pessoas aderindo a uma moda que tem se alastrado pelo mundo todo, que é os desigrejados. Aquelas pessoas que dizem que pode servir a Deus sem congregar ou sem estar na igreja. São as pessoas sem igreja, mas que amam a Deus, que louvam a Deus nas suas casas. Mas isso é bíblico? Isso Deus concorda? Isso tem fundamento na palavra de Deus? Se você observar, todas as pessoas, como eu falei agora no começo desse vídeo, de pessoas que comentaram falando sobre não precisar ir para a igreja, não precisar congregar, de servir a Deus em casa e ser um bom cristão dentro de casa. E uma dessas pessoas, eu fiz um comentário sobre a importância de ir, de congregar, de participar da igreja. Uma dessas pessoas me perguntou por quê. Eu dei as minhas razões bíblicas lá e essa pessoa ela fez uma réplica falando sobre várias razões de não ir para a igreja, que ela lê a Bíblia em casa, que ela ora em casa, que ela louva em casa e que na igreja tem muitos cristãos que não servem a Deus fielmente, muitas pessoas erradas, muitas pessoas isso e aquilo. E se você observar, toda pessoa que fala que adora a Deus em casa, que serve a Deus em casa, que fala que não é necessário congregar, ou que não é necessário ir para a igreja, as razões delas estão fundamentadas sobre as pessoas, sobre os seres humanos e sobre os erros das pessoas. Elas não fundamentam aquilo que elas falam na Bíblia Sagrada. Ah, porque o pastor fez isso, ou porque os irmãos são desse jeito, ou porque as pessoas fazem da igreja um gueto, ou se enfiam na igreja e quando saem da igreja são outras pessoas. Elas só fundamentam os motivos delas nas pessoas e nos comportamentos das pessoas. Mas a igreja é um lugar de pessoas de todo tipo, de pessoas que erram, pessoas que falham. Mas eu quero fundamentar aqui a importância de congregar, não no comportamento das pessoas, mas na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 24. Hebreus 10, 24, a Bíblia diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então nós temos que nos estimular ao amor e às boas obras. Como? Versículo 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Ou seja, o nosso estímulo ao amor e às boas obras de uns para com os outros é na congregação. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Alguns estão deixando a congregação. Congregação é ajuntamento, é reunião. Desde o Antigo Testamento, em toda a Bíblia, Deus está falando: congregai-vos, ajuntai-vos, reuni-vos. Deus ama ajuntamento, Deus ama a congregação. E aqui, de forma mais clara, eu não sei falar, eu não sei dizer do que o que está escrito aqui em Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Para quê? Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Aquele dia é o dia da vinda do Senhor Deus. Então, admoestando uns aos outros. Então,
Então, aqui ele fala claramente sobre não deixarmos a nossa congregação. Esse negócio de adorar a Deus só em casa, claro, devemos adorar a Deus em casa, orar em casa, fazer a nossa meditação bíblica em casa, discipulados em casa, sem problema nenhum. E isso é de Deus, isso é bom, isso edifica. Mas não podemos deixar a nossa congregação. A igreja, ela tem a sua importância e ela tem a sua função aqui na terra. A igreja é a embaixada do céu aqui na terra. E aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, fala algo ainda mais profundo sobre a importância da igreja. Diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus. Como convém andar na casa de Deus, ou seja, o nosso procedimento na igreja, o nosso procedimento na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olha aí, casa de Deus é a igreja do Deus vivo. E essa igreja, ela tem essa função aqui importantíssima que a Bíblia diz. A igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza, ou seja, o fundamento da verdade. Então a igreja é a coluna e o fundamento, ou baluarte, ou firmeza da verdade. Olha a importância que tem a igreja. Todas as cartas de Paulo foram escritas para igrejas. Não somente as cartas de Paulo, mas as cartas de Pedro, João também, foram escritas para a igreja. O livro de Apocalipse de João, a revelação de Deus para João, para o fim dos tempos, foram escritas para 7 igrejas da Ásia. Imagina só as pessoas que não vão para a igreja, não receberiam essas informações. Imagina os desigrejados daquela época, os desigrejados de Roma, por exemplo. Paulo escreveu a carta para os romanos. Se tivesse alguns desigrejados, eles não teriam ciência dessa carta e não teriam ciência da verdade. A igreja é a coluna e é o baluarte da verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Não podemos deixar a nossa congregação. O tempo todo, na Bíblia toda, Deus diz: congregai-vos, reuni-vos, ajuntai-vos para louvar a Deus. E as cartas da Bíblia foram escritas, as cartas do Novo Testamento de Paulo e dos outros apóstolos foram escritas para a igreja. Então, meu querido, nós devemos ser cristãos, sim, fora da igreja. O nosso cristianismo não pode se resumir a 4 paredes, não pode se resumir a um domingo ou ao culto que você vai durante a semana ou discipulado, não. O seu cristianismo tem que ser na igreja e fora da igreja também. Você tem que servir a Deus dentro e fora da igreja. Você tem que louvar a Deus dentro e fora da igreja. Mas não podemos desconsiderar a importância da igreja. Não podemos anular a importância da igreja. Todo cristão tem que ter compromisso com a sua igreja local, congregando, não deixando a sua congregação, ajudando, ofertando, contribuindo, intercedendo, orando, dançando, tocando, clamando, louvando, se reunindo, tendo comunhão com os irmãos, orando pelos seus pastores e seus pastores pelas suas ovelhas. A igreja é isso. A igreja é lugar de comunhão, a igreja é lugar de adoração, a igreja é lugar de união. Deus ama a congregação, Deus ama ajuntamentos. O diabo, ele gosta de divisão. Pelo diabo, ele quer que as pessoas fiquem cada um nas suas casas buscando os seus próprios interesses e acreditando que só estando em casa eles estão ali servindo e adorando a Deus. Quem não ama a igreja não ama o céu. A igreja é a antessala do céu. A igreja é a instituição representativa do céu aqui na terra. Ninguém é cristão só pelo fato de estar na igreja. Só estar na igreja também não salva ninguém. Muitas pessoas estão na igreja, ora, muitas pessoas até expulsam demônios e curam enfermos, e Jesus sequer vai reconhecê-las para entrar no céu, como diz a Bíblia Sagrada. Muitos expulsam demônios e curam enfermos e não vão sequer para o céu. Quanto mais só estar na igreja. Não é só estar na igreja, é entender a importância da igreja aqui na terra, é entender a função da igreja aqui na terra. O seu cristianismo, claro, não pode estar baseado só em ir para a igreja, só em congregar numa igreja, não.
O reino de Deus é muito mais amplo, mas a igreja tem sim sua função e sua importância nesse reino. A igreja tem sim sua função e sua importância no reino de Deus aqui na terra. Então, meu querido, não deixe a sua congregação. A igreja é o fundamento e a coluna, é o baluarte da verdade aqui nessa terra. Não deixe de congregar, não deixe de participar, não deixe de participar, de se envolver ministerialmente na igreja. Deus te deu dons, Deus te deu capacidades, Deus te deu dons importantes, dádivas importantes para você exercer na igreja, seja intercedendo, seja contribuindo, seja na escola dominical, seja nos jovens, seja tocando, seja lá qual for a área, você pode contribuir, você pode ajudar na igreja, e quanto mais a igreja cresce, mais o evangelho é difundido, mais o evangelho é propagado e mais o reino de Deus se manifesta aqui nessa terra. Você pode adorar a Deus em casa, a sua casa sim, mas não deixe, não abandone, não deixe para lá a importância da igreja aqui nessa terra, tá bom? Fica aqui o meu recado, se congregue, congregai-vos, não deixai a vossa congregação. Fica aqui o meu recado sobre o reino de Deus. Esse é o canal Venha o Teu Reino. Eu sou o pastor Hugo Gomes. Espero que você comente, compartilhe. Se essa palavra te abençoou, você pode comentar, você pode ser abençoado, e assista os próximos vídeos do nosso canal para que você seja cada dia mais fortalecido e revigorado pela palavra de Deus. Venha o Teu Reino e seja feita a Tua vontade. Tchau, tchau!